Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olá meus irmãos, mais uma vez estamos aqui partilhando da palavra de Deus e hoje eu gostaria de usar essa frase de Jesus como o esqueleto, a espinha dorsal de tudo aquilo que nós vamos falar hoje. E também eu acredito que essa passagem tem que ser a espinha dorsal de todo cristão, de todo aquele que crê que Jesus é o Senhor, Jesus é o caminho, Jesus, através de Jesus, da fé em Jesus Cristo, que nós vamos chegar na eternidade. Jesus disse isso aos seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 14, em que, quando ele falava que na casa de seu pai haviam várias moradas, e que ele iria na frente, preparar tudo, deixar tudo em ordem, mas que voltaria para nos buscar, para buscar os seus discípulos, e que os discípulos já conheciam o caminho para chegar lá, né? E aí, questionado por um dos discípulos, Tomé, Jesus falou, mas nós não conhecemos o caminho, qual que é o caminho? E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí, explicando para os discípulos que ele era o próprio Pai, né? Que aquela que crê nele, crê no Pai, e ainda que quando ele não estivesse mais aqui, tudo aquilo que as pessoas pedissem para o Pai, em nome dele, em nome de Jesus, ele faria, né? E também explicando que Jesus colocava uma única restrição, que guardei os mandamentos, aquele que ama a Deus guarda os mandamentos, né? E além disso, Jesus colocou que enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo viria para nos ensinar, para resgatar todas essas coisas, que o Espírito Santo seria o próprio Deus. Então, Jesus explicando um pouquinho do que hoje nós cremos, né, na nossa fé, crê da Trindade Santa, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, todos três pessoas em um único Deus. Jesus explicava isso para as pessoas. Então vamos partilhar um pouquinho, detalhar um pouquinho do que Jesus fala aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus quis dizer com o caminho nos dias de hoje? Traz para o seu dia, traz para a sua vida. Você tem que viver, Jesus é o caminho, ou seja, você tem que caminhar por Jesus. Para você chegar a Deus, você precisa caminhar com Jesus. Então a nossa fé hoje em Jesus é isso. E aí eu pergunto, como viver neste mundo pautado na fé em Jesus Cristo? Como enfrentar as adversidades, os nossos medos, as nossas inseguranças, o nosso sofrimento, a luta do dia a dia, a fuga do pecado? Não é fácil, mas tem que ser por Jesus, não tem jeito. Então Jesus nos dá essa segurança, nos garante essa segurança através da palavra de Deus. A verdade, o caminho à verdade. Verdade nada mais é do que a palavra de Deus. É isso que nós estamos fazendo agora, estamos compartilhando a verdade, que as pessoas que creem em Jesus terão a vida eterna, terão a salvação. Então nós precisamos viver essa palavra, buscar viver essa palavra, a palavra de Deus. Como diz em Provérbios capítulo 4, diz o seguinte: ouçam meus filhos a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhe ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e dizia: apegue as minhas palavras de todo o teu coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, e não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique sua autoestima à sabedoria, e ela exaltará, abraça e a honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria,
e eu ensinarei as veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue a instrução, não abandone e guarde bem, pois dela depende sua vida. Não siga a vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem ruína a alguém, pois eles se alimentam da maldade e se embriagam da violência. A vereda do justo é como a luz alvorada que brilha cada vez mais até em plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, sem sequer saber em que tropeçam. Finalizando, meu filho, escute o que digo, preste atenção nas minhas palavras, nunca perca de vista, guarde no fundo do teu coração. Acima de tudo, guarde seu coração, pois eles dependem de toda a sua vida. Afaste de tua boca as palavras perversas, fique longe dos lábios da maldade, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que há diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. E para finalizar, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste seus pés da maldade. Quer dizer, a própria palavra de Deus nos ensinando que nós devemos viver os ensinamentos de Cristo, nós devemos viver aquilo que o Senhor nos deixou e nós temos que não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Né? O que significa desviar para a direita da esquerda? Na verdade, meus irmãos, é o nosso pecado. É quando a gente cai numa vida de pecado, somos pecadores, e quando a gente gosta dessa vida de pecado e a gente acaba ficando preso nesse pecado, e isso nos afasta de Deus. Então todas essas promessas, tudo aquilo que Jesus falou, todas essas questões que nós vamos abordar aqui, é se nós estivermos vivendo na palavra de Deus, na graça de Deus. Se nós estivermos no pecado, desviar para a esquerda, para a direita, isso vai nos prejudicar. Deuteronômio capítulo 5, versículo 32 e 33 diz o seguinte: por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor teu Deus ordenou a você. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho do Senhor, o teu Deus ordenou a vocês, para que tenham vida, tudo vá bem com vocês e seus dias prolonguem na terra na qual tomarão posse. Então, meus irmãos, se nós tivermos uma vida de pecado, se nós gostarmos do pecado, como diz Romanos 6, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, assim, são antagônicos as situações. Se nós escolhermos viver distante da palavra de Deus, que muitas vezes é mais gostoso, muitas vezes é mais tranquilo, muitas vezes para nós humanos é mais prazeroso, nós estamos nos desviando do Senhor. Nós estamos desviando o caminho do Senhor e da promessa de salvação para nós. Então nós temos que ser honestos, nós temos que fazer as coisas direitinho, sem enganar as pessoas, né? Sem se corromper. Hoje, de repente, você se corrompe e entra na tua vida um dinheiro que não vem de Deus, que não vem fruto do teu trabalho, que é um dinheiro desonesto. Esse dinheiro, com certeza, esse pecado vai trazer consequências para a tua vida. Ele não vai ser bem-vindo, ele vai trazer discórdia, ele vai causar problemas, né? Que uma pregação só sobre pecado poderia esclarecer isso para vocês. Mas Deus também nos dá, através da sua palavra, promessas para nós, promessas que nos dão segurança, que garante a proteção sobre nós. É o Salmo 27, capítulo 1. O Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, meus inimigos e meus adversários, tropeçarão e cairão. Olha que promessa para nós. No Salmo 91, versículo 9 diz o seguinte: se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa, porque os seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que protejam de todos os seus caminhos. Aí é a proteção do Senhor. No 91, versículo 5 diz assim: que se move sorrateiras nas trevas, nem a praga devasta ao meio-dia, porque 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda. Quer dizer, a fé no Senhor, se você tem a fé no Senhor, na palavra de Deus, essa promessa para a tua vida, você vai viver essa promessa para a tua vida.
E para finalizar, Provérbio 3, versículo 23 diz assim: então você seguirá o teu caminho com segurança, e não tropeçará, e quando deitar, não terá medo, e seu sono será tranquilo. Que coisa melhor do que a gente deitar no nosso travesseiro tranquilo, sabendo que a gente não está passando a perna em ninguém, que a gente não está fazendo nada de errado, que a gente não está enganando ninguém, que é a nossa consciência tranquila, né? Mas aí você vai falar para mim, Ricardo, mas tudo bem, na teoria tudo isso é muito bonito, tudo é muito fácil, mas eu estou preso no pecado. Cada um tem o seu pecado, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua dor. E aí você fala, bom, eu já estou no pecado e não tem jeito, não. A palavra de Isaías, capítulo 55, versículo 7, diz o seguinte: que o ímpio abandone o teu caminho, quer dizer, você está no caminho errado. Então abandona o teu caminho errado, e o homem mau os seus pensamentos. Volte para o Senhor, que Ele terá misericórdia. Quer dizer, Deus se mostra misericordioso aqui para aquele que saiu para a esquerda, saiu para a direita, desviou do caminho de Deus. Volta, pois Ele vai te dar o teu perdão. Palavra de Isaías. E Salmo 25, do 8 ao 10, diz o seguinte: bom e justo é o Senhor, porque Ele mostra o caminho aos pecadores. Quer dizer, mesmo se você está no pecado, Jesus te mostra o caminho. Ele conduz os humildes à justiça, Ele ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor, fidelidade, para que cumprem os preceitos de sua aliança. Amém? Falamos de caminho, falamos de verdade, vamos falar da vida. A vida nada mais é do que o maior objetivo que nós temos que ter. Cristãos é o objetivo de ter a vida eterna, né? Como diz no Evangelho de João 14, Deus tem várias moradas e quer fazer a sua morada com Deus, né? A nossa morada, Deus quer que a gente fique com Ele, mas para que a gente fique com Ele, nós precisamos ter esse objetivo na nossa vida. O segredo da segurança da nossa alma é ter a vida eterna. Então, a nossa alma fica tranquila enquanto nós estamos no caminho do Senhor. Quando a gente se desvia, a nossa alma fica inquieta. Em João 17,3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus que me enviaste. Quer dizer, pela fé em Jesus Cristo, nós conseguimos chegar na vida eterna. É o único caminho. Quando conhecemos a Deus, recebemos Jesus Cristo e temos a vida eterna e estamos sempre seguros. Mas quando voltamos as costas, viramos as costas para Deus, quer dizer, pecamos, deixamos Deus de lado, as coisas de Deus, nós perdemos a segurança que Ele mesmo nos prometeu. E para finalizar, exemplo de Paulo, que foi um homem com muitos problemas, ele foi chicoteado, apedrejado, sofreu diversos naufrágios, mas ele, no entanto, ele nunca abandonou a sua fé, né? Ele aceitou como parte esses sofrimentos, ele sempre aceitou como uma parte na vida de Cristo, quer dizer, ele aceitou o sofrimento dele. Será que eu e você não temos que aceitar o nosso sofrimento, as dificuldades que nós vivemos? Mas você não deve perder em vista a vida eterna. Paulo conhecia o segredo da segurança da alma. Ele tinha vida eterna que nenhum homem poderia te roubar. Ele só procurava conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Quer dizer, mesmo com sofrimentos, ele estava debruçado na fé dele de ter a eternidade, né? Então, Paulo conhecia Jesus. Paulo vivia a fé dele em Jesus, então ele estava seguro. Então, aqueles que sabem, meus irmãos, que a oração traz a segurança, são os que aprendem a buscar o reino de Deus verdadeiramente e acima de tudo. Então, esses caras são os verdadeiros vencedores, que sobreviverão aos dardos inflamados do maligno perante ao trono de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o caminho, a verdade e a vida, não tem jeito. É através de Jesus, da fé em Jesus Cristo, que nós vamos ter a eternidade. É através de Jesus que nós vamos conseguir ter vida e vida em abundância. É através de Jesus que nós vamos herdar toda a proteção que Deus nos deu. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor e que o Espírito Santo, assim como diz no Evangelho de João 14, possa vir sobre a sua vida, sobre a sua casa e possa instruir isso, possa selar essa palavra no teu coração. Que se você possa fugir do pecado e buscar o Senhor, fugir da vida de pecado e buscar ter uma vida no caminho reto, no caminho que vai te trazer a verdadeira felicidade e o verdadeiro prêmio que é a eternidade. Amém, meus irmãos? Fiquemos na paz de Deus e até a próxima.